Contabilidade. Quando a gente ouve essa palavra, o que vem à cabeça? Planilhas, impostos, algo talvez meio burocrático, né? Mas e se essa fosse, na verdade, uma das histórias mais antigas e fundamentais da nossa civilização? Uma jornada que começa literalmente no barro e nos traz direto para o coração da economia moderna. Bora mergulhar nessa história? A ideia central aqui é simplesmente fascinante. A contabilidade não é só sobre números, ela é um reflexo direto da nossa própria evolução. Cada avanço contábil, desde uma simples pecinha de argila até a computação em nuvem hoje, foi uma resposta a um mundo que ficava cada vez mais complexo. Ou seja, a contabilidade evoluiu junto com a gente e por nossa causa. Para entender isso, a gente precisa voltar lá no comecinho. Tudo parte de uma necessidade humana muito básica, que veio antes mesmo da escrita: a necessidade de lembrar e de controlar. Antes de existir qualquer livro-caixa ou software, já existia aquele desejo fundamental de não esquecer o que a gente tinha e o que a gente devia. E olha só que incrível! Aqui a gente vê a primeira forma física dessa necessidade. Lá na antiga Mesopotâmia, milhares de anos antes de Cristo, esses pedacinhos de barro eram, na prática, o primeiro balanço patrimonial da história. Cada ficha representava uma coisa: um pote de óleo, uma ovelha. Elas eram guardadas dentro de envelopes de barro, tipo um cofre, criando um registro físico que não dava para violar. Foi ali que nasceram os conceitos de ativo, que é o que se tem, e de contas a receber, que é o que os outros te devem. Aí vem o próximo grande salto: a escrita. O que antes era físico, palpável, como as fichas de barro, agora podia virar um registro abstrato, permanente. Os fenícios, com o alfabeto deles, revolucionaram a forma de registrar as transações. Lá no Egito, os cobradores de impostos desenhavam nas paredes para controlar o que cada agricultor devia pagar. A memória das dívidas e dos bens agora estava literalmente gravada na pedra. Ok, vamos dar um pulo no tempo agora, para uma época de explosão comercial. O mundo começou a se conectar de verdade, e os jeitos antigos de controlar as coisas já não davam mais conta. A complexidade aumentou tanto que exigiu inovações radicais, novas ferramentas de pensamento para conseguir organizar esse novo mundo. E talvez a maior de todas as inovações, a mais poderosa, tenha sido a invenção do nada. Isso mesmo, o zero. O conceito do zero, que foi consolidado em Bagdá, que era o centro do conhecimento mundial na época, foi uma revolução. Ele permitiu o sistema de números que a gente usa hoje e tornou possível fazer cálculos complexos que antes eram impensáveis. Para a contabilidade, isso foi um divisor de águas. Significou poder ter registros muito, mas muito mais precisos. Nesse cenário de comércio crescendo sem parar, surge um novo tipo de problema. As viagens de navio entre a Itália e o Oriente eram longas, caríssimas e super arriscadas. Um comerciante sozinho não tinha como bancar uma dessas. A solução foi a comendenda. Era um tipo de sociedade. Um investidor rico bancava a viagem de um mercador aventureiro e, claro, no final da viagem era preciso uma prestação de contas muito rigorosa para dividir os lucros direitinho. E foi justamente essa necessidade de prestar contas na comenda que levantou uma pergunta nossa, uma pergunta que mudou absolutamente tudo. O dinheiro investido naquela viagem era de quem? Do investidor? Do mercador? Ou da própria viagem, como um negócio separado? A resposta a essa pergunta foi genial: uma separação. Uma separação de ideias. Para poder calcular o resultado da comenda, eles foram forçados a fazer uma distinção muito clara. De um lado ficava o patrimônio pessoal do investidor, a casa dele, as joias dele, e do outro, o patrimônio da comenda, o navio, as mercadorias, o dinheiro investido. Eram duas coisas totalmente diferentes. E essa separação deu origem ao que hoje a gente chama de postulado da entidade. É, sem exagero, um dos pilares da contabilidade moderna. A ideia é que a empresa, a entidade, é uma pessoa separada dos seus donos. A partir desse momento, a contabilidade passa a ser feita para o negócio e não para o dono. Isso é simplesmente revolucionário. Mas claro, para essa ideia funcionar na prática, precisava de um sistema, um método. E lá em 1494, em Veneza, o Frei Luca Pacioli publicou o primeiro livro que detalhava o método das partidas dobradas. O conceito é de uma elegância matemática. Para cada entrada de valor num lugar, que a gente chama de débito, tem que ter uma saída de valor igualzinho em outro lugar, o crédito. O sistema está sempre em equilíbrio, sempre balanceado. É o coração do balanço patrimonial que se usa até hoje. Então, com todas essas ferramentas na mão, a contabilidade se firma como uma prática essencial.
Mas aí começam outras perguntas, sabe? Perguntas mais filosóficas. A questão deixou de ser como a gente registra e passou a ser o que é, afinal de contas, a contabilidade. Lá na Itália, figuras como Francesco Villa foram super importantes para levar a contabilidade para o mundo acadêmico, para ela ser reconhecida como um campo de estudo sério. Foi aí que começaram a surgir as doutrinas contábeis, diferentes escolas de pensamento, cada uma com uma ideia sobre a verdadeira natureza e o objetivo desse novo campo do saber. E o grande debate que rolou por séculos foi exatamente este. Afinal, o que é a contabilidade? Seria uma arte que depende da intuição e da experiência do contador? Seria uma técnica, só um conjunto de regras e procedimentos? Ou seria uma ciência de verdade, com um objeto de estudo e uma finalidade bem definidos? Essa questão ficou no centro das discussões por muito, muito tempo. E mesmo entre quem defendia que era uma ciência, pintou uma outra dúvida. Alguns olhavam para as regras, para a matemática envolvida e diziam, é uma ciência exata. Mas outros vieram com uma visão diferente, que acabou se tornando a principal. O argumento deles era o seguinte, o objeto de estudo da contabilidade, que é o patrimônio, não é uma coisa da natureza como a gravidade ou a fotossíntese. O patrimônio é criado, modificado e avaliado o tempo todo, pela ação humana. E quem resume essa discussão de forma brilhante é o professor Sérgio de Eudícibus. Ele disse, a contabilidade não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, pois é a ação humana que gera e modifica o fenômeno patrimonial. É isso. O ponto central é que a contabilidade estuda os efeitos das nossas decisões sobre a riqueza. E é isso que amarra toda a nossa jornada e nos traz de volta para os dias de hoje. Das fichas de barro ao postulado da entidade, da escrita às partidas dobradas, tudo isso converge para um propósito final, um propósito muito claro e moderno. Então, hoje, o consenso é esse. A contabilidade é uma ciência social, e a sua finalidade principal, no mundo cada vez mais complexo, continua a mesma, só que ampliada. Reunir informações importantes, sejam financeiras ou socioeconômicas, para um único grande objetivo, ajudar na tomada de decisão. Ela existe para ajudar as pessoas a fazerem escolhas melhores. E assim, aquela jornada que começou com umas fichinhas de barro para contar ovelhas, ela continua. Ela não para, está sempre se transformando para acompanhar nosso mundo. O que nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se a contabilidade sempre foi um espelho da civilização, o que será que ela vai precisar medir daqui para frente para refletir o mundo que está por vir?